Ogum Aju é Mario. Alacoro Aju é Mario. Ogum Palé Paona. Ogum Aju é Mario. Amado Nhenhé. Nós estamos aqui reunidos para festejar Ogum. E a festa de Ogum é o Mariô, que é a folha da palmeira do dendezeiro, que ele se veste, né? A festa de Ogum é Mariô, Ogum abre e corta e abre os caminhos para nós. Ogum Aju é Mariô. O Aju, a festa de Ogum é o Mariô, e nós estamos reunidos para louvar Ogum. É isso que significa. Oi, ei, 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 oi, ei, 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 o que o aira lá que já Oxum adera mocoabó, aira lá que já Oxum adera mocoabó. Me conta um pouco da sua trajetória, você, homem branco numa religião de matriz africana, como isso se deu na sua história? Pois é, né? Eu sou de família baiana, né? Então, assim, minha mãe, minha avó, minhas tias-avós, meus tios, todos são de Salvador. E eu nasci no Rio de Janeiro, que minha mãe era uma ciganona, assim, vivia entre Rio, Salvador, São Paulo. E minha mãe era mãe de Umbanda, ela já tinha esse lado espiritual e tal. E eu morria de medo, na verdade, porque eu era super preconceituoso. Aquela coisa de Exu, catiço, né, que tem na Umbanda e tal. Eu tinha muito medo. E aí eu fui para a igreja evangélica. Olha. Fui crente da Assembleia de Deus Ipiranga, evangélico, aos 12 anos. Eu sou bailarino de formação, tenho formação artística em dança. E um dia eu estava na minha casa, eu tinha ido para São Paulo dançar, né, fazer escola em São Paulo. E voltei, ela estava morando em Londrina e eu estava na cozinha dela e eu bolei santo, que a gente diz esse bolar é quando você cai e o orixá, ele quer que você se inicie. É um chamado. É um chamado, vamos dizer assim, é um chamado. Eu estava na cozinha da minha casa, não estava em terreiro, não estava em lugar nenhum. Minha mãe achou até que eu tinha tido um mal súbito, mas não era orixá. E aí fui fazer santo em São Paulo com um irmão de santo de minha tia, finada minha tia Cláudia Alçanha. Ela baiana, ela falou assim, não, eu tenho um irmão de santo maravilhoso e tal, você vai fazer santo na casa dele. Aí me iniciei com 14 para 15 anos em Oxum, que é a dona da minha cabeça, meu tudo, esse orixá. E dali por diante foi uma paixão, foi uma loucura também, porque quando eu cheguei eu era absolutamente leigo daquilo tudo. E vi dança, vi coreografias, e eu já com essa veia artística, eu falei assim, que lindo, que diferente, essas danças, a percussão, né, os atabaques, os cânticos em Yorubá, que é a língua dos orixás, né, da nação Queto. E aí eu me apaixonei, fui galgando uma história, né. E aí entrei no balé de Londrina, que eu fui bailarino 15 anos do balé de Londrina profissionalmente. E junto com isso chegou um momento que me sentaram e falaram, você é babalorixá. E eu disse, não quero. Quero viajar, quero fazer turnê, mas você é babalorixá. Aí abri minha primeira casa, que éramos 5 conjuntos. E segui ali. Aí minha mãe faleceu em 2006. Ela ainda tinha casa aqui? Não, ela também virou do candomblé. A minha mãe se iniciou logo depois de mim.
Eu fui o chamado para a família, assim, sabe? Parece que eu fui a pessoa que deu gatilho para todo mundo acabar se arrumando no candomblé de alguma forma. Aí minha mãe veio a falecer. Eu tinha minha casa e ela me ajudava na minha casa. E aí eu fiquei muito abalado emocionalmente, enfim, era muito novo, 26 anos. E aí fui viver minha história na dança também, com poucos filhos, assim, fazendo uma coisa ou outra, mas nada muito nessa situação de babalorixá. Aí a vida vai, quando você pensa que não, você tá de novo, né? Não dá pra fugir. Não dá, é o que eu falo, muitas pessoas hoje querem ser pai de santo, né? Existe uma glamourização de ser sacerdote, que é uma pena, né? Aí a gente vê muitas casas acabam abrindo sem conteúdo, sem estudo, sem... Vai abrindo por abrir. Com a igreja. Por conveniência. Exato, né? Ou até maneira de ganhar dinheiro que as pessoas vão, né? E não sabe realmente o que é esse legado, que é pesado. O candomblé é uma religião que tem que ser tratada com muito respeito, porque ela foi trazida para nós. Então ela tem, além de tudo, um processo cultural, um processo comunitário, filosófico, que as pessoas às vezes desconhecem, né? Isso não foi nós que inventamos, né? Isso foi trazido lá e foi organizado de uma maneira incrível aqui no Brasil. E a gente tem por dever manter essas tradições o mais limpa e clara possível, como era no primórdio, né? Hoje a gente vê todo tipo de coisa aí, mas mais ou menos é isso. Hoje eu tenho 28 anos de santo, né? A Andréa comentou que você estuda muito. Uhum. Estuda formalmente, estuda por conta? Pela minha formação até enquanto bailarino, coreógrafo, eu tive que ler muito a minha vida inteira, né? E tá no meio de intelectuais, de poetas, atores e músicos, enfim. Você acaba vendo a vida de diferente. Por isso que eu acho que a cultura, né, ela é muito importante na vida das pessoas, né? Alguns governos aí a gente sabe que não ligavam muito para a questão cultural, né? A gente fez um trabalho muito bonito junto com o Ogan Robson, o Ogun Cholá, que também é um militante. Eu vou entrevistá-lo. É um militante muito importante, é um parceiro aqui da nossa casa. E nós fizemos um projeto que chama-se Xireurim, que foi um CD que a gente gravou sobre o xirê da nossa casa. O xirê significa o quê? Antes das divindades virem à Terra, né, vamos dizer assim, a gente louva as divindades de Exu, Oxalá, cantando cânticos para louvá-los, para estar naquela brincadeira que xirê, a palavra xirê em Yorubá significa brincando. Então tem aquela coisa antes de trazer as divindades à Terra. E a gente fez um CD muito legal. Foi uma pesquisa assim, enlouquecedora de tradução das cantigas. Que algumas cantigas têm um Yorubá arcaico, que não é mais aquele Yorubá meio pós-moderno, que hoje já é um outro Yorubá que se fala na África. Então o Yorubá dos orixás, ele é muito antigo. Então para você conseguir traduzir letra por letra, e muita coisa foi começando a ficar brasileirada, porque chegou aqui, aí você coloca a fonética meio abrasileirada, e a gente quis trazer mesmo uma coisa original, vamos dizer assim. E foi muito legal. Então, nesse sentido, eu falo da pesquisa, né, que a gente se preocupa muito aqui na casa. E esse sentido de estudo coletivo, como comunidade, como EBE, eu acho extremamente importante. A gente deu aquele curso, né, sábado, de dança dos orixás,
até mesmo para ensinar. Porque muitas vezes a pessoa ela é iniciada na religião e ela vai somente replicando aqueles passos, porque, né, frequenta e vai fazendo, mas ela realmente ela nunca... Mas por que algum faz assim? Por que Yansan faz assim? Por que Oxum faz assim? Então, esse sentido de pesquisa, eu também como coreógrafo e diretor, nas minhas marcas coreográficas, né, tinham sempre essa simbologia africana com o brasileiro. Eu sempre gostei muito de falar da cultura brasileira, quebrar o paradigma europeu de balé clássico, russo, francês e trazer a nossa brasilidade que em nenhum lugar do mundo tem essa maneira de mexer o corpo que o brasileiro tem. O candomblé é politeísta? Sim, né? Total, né? Nós temos vários... Cada orixá é um deus, seria um deus. Exato, exato. Eu sou de Oxum, por exemplo, que é a deusa das águas doces, né? Como é que você descobriu que era de Oxum? Quando se faz o jogo de búzios, né? Para você iniciar, existe todo um processo, né? Porque a gente fala assim, enquanto a gente não é iniciado, é difícil falar assim, você é de tal santo. Porque você só vai ser daquela divindade mesmo a partir do momento que você iniciar. Ou prestar culto àquela divindade. Porque a gente acredita, diferente da Umbanda, que o transe é de fora para dentro, né? A incorporação, vamos dizer assim. No candomblé a gente não acredita na incorporação, a gente acredita no transe. O nosso transe é de dentro para fora. Porque é uma fagulha que já existe em mim, que é alimentada através de cânticos, é acordada através de cânticos, banhos, rezas, orôs, que são cerimônias, e essa energia vai sendo estimulada e você perde a sua consciência e volta para uma consciência primordial. Então é muito difícil até explicar o transe, né? Porque o transe é uma coisa muito pessoal, mas é energético, é energia. A gente não acredita que é um espírito que vem e suba a cabeça da pessoa. Essa energia, essa energia já existe em você. Entendi. Né? Antes de você vir para o Aie, que é a Terra. Porque a mãe Cláudia, eu perguntei do politeísmo porque ela me falou que Deus seria Olodumare. Eledumare. Eledumare. Quem é Eledumare? Eledumare é tudo. Eledumare é tudo, é o universo, é tudo que existe, né? É a fagulha que criou cada divindade, né? E aí a gente pode falar dos orixás Ébora também, que é o Dudu, Dadá, Orumilá, Exu e Amioxorongá, que são as mães ancestrais, as mães pássaro, as senhoras da criação, as senhoras da cabaça, o ventre do mundo, aquilo que a cabaça, ela é redonda, ela é como se fosse o útero. Por isso a gente diz que a força feminina no candomblé é extremamente importante, né? Porque a gente acredita muito nessa força feminina que traz a criação, né? A força feminina. Oxum é a criação, né? O meu orixá, ela é a dona do útero, ela é a dona da água doce. O nosso corpo é 90% água, né? Mas existe fogo, porque sem o calor humano a gente morre. Existe ar em mim, né? Que é o Oxala, né? Existe todos os elementos, existe terra, existe ferro no nosso corpo. Então tá tudo aqui, né? A gente tá vivo aqui, né? Porque tem todas essas energias que estão trabalhando para que a gente tenha essa criação, né? Como eu vim já de uma família soteropolitana, então o candomblé era diferente para a gente.
Não era só porque eu ia no Pai Santo, porque eu queria algo pessoal para mim, eu queria que minha vida desse certo, que eu conseguisse um marido, que eu conseguisse uma mulher, enfim, que seja. É uma maneira de viver de um povo. E quando você entende que o candomblé não é só você ir para pedir as suas coisas pessoais, e sim participar de uma comunidade, participar de um estilo de vida independente, claro, a fé, né? Você vai arriar sua cabeça para um santo, você vai fazer uma comida, uma oferenda para uma divindade, porque você quer que ela te traga essa energia, essa paz. Então você vai acordar cedo, as coisas vão acontecer, as suas angústias de repente vão ser acalentadas de alguma forma, porque você não se sente mais só, porque você tem uma divindade por você. E quantos momentos da minha vida eu falei, eu perdi tudo, Oxum, e agora? Ai, não vou ter caminho. Problemas cotidianos que acontecem na vida de todo mundo. E quando você tem essa fé no orixá, as coisas acontecem. E é mágico, né? Aí eu acho que aí tá a magia. Mas não é só eu ir lá e fazer um ebó, claro que existe, porque eu tenho um problema X ou Y, Z ou quadrado. Não. É eu ir porque é um momento de paz comigo, com o que eu sou, com o que eu acredito. E óbvio que existem energias que nos influenciam, os odus, né? Que aí é uma outra história, enfim. Que tem odus que a gente nasce predestinados a passar por isso, ou isso, ou isso. E esses odus precisam ser balanceados, porque de repente a pessoa chega e fala assim, eu tenho um odu para não ter sorte na vida. Eu não tenho sorte no amor, por exemplo. Aí você faz ebó, que é a oferenda, que você vai arrumar aquele caminho que você já veio predestinado para passar. Então são essas energias aí que eu acho que tem muito mais a ver isso do que propriamente dito. Existe preconceito? Existe, sempre vai existir. Nós somos uma religião de resistência. Nós somos uma religião de escravos, de preto, né? A gente é uma religião... Aqui é um quilombo, né? Isso tem que estar muito, muito, muito claro, né? A gente... Desde sempre a gente sofreu represália, desde sempre a gente sofreu preconceito. Eu mesmo, branco, de olho verde... bailarinos, chegava numa escola de dança que é super elitizada, que só tem gente rica, enfim, aquelas meninas bailarinas que lá, não, eu sou de candomblé, né? Mas conheço, acho que é o tal do preconceito. Você tem um preconceito daquilo que você não conhece. E aí quando a pessoa conhece e vai abrindo aquelas cortinas todas que a sociedade vai colocando na gente, ela se encanta, porque ela vê que não tem absolutamente nada a ver daquilo que a pessoa me imaginava. Não tem nada a ver com demônio, com nada. Meu Deus, o demônio é cristão. Demônio é uma criação cristã. Como que a gente... Exu. Eu odeio quando fala que Exu... Eu tenho um horror a isso. Eu acho que é a figura mais demonizada, né? Demonizada, né? Exu é o demônio e tal, não sei o quê. Até um pouco a Umbanda fez, eu acho, né? Porque as imagens, né? Aqueles capetinhos que você vê, não sei o quê, E no candomblé, não. Quem é Exu? Exu é esfera. A palavra Exu significa esfera. Exu é o começo, meio e fim. Exu é a boca que come tudo. Exu é quem alimenta tudo. Exu é o nosso mensageiro. Bara é o meu corpo. Bara é o meu Exu pessoal. É o meu corpo fora do meu corpo. Quando eu abro a boca e falo, eu determino que eu quero isso, Exu vai e faz. Exu é o homem que resolve tudo,
É o organizador. Exu é um orixá da disciplina, da organização. Não tem nada a ver com essa loucura que o povo pinta de Exu, né? A gente fala das grandes casas, as grandes casas, né? As primeiras casas. Casa Branca do Engenho Velho, o Gantuá e o Axé Alpofojá, né? São as 3 grandes raízes do candomblé no Brasil, de Queto. Aí se a gente for falar de Jeje, né? Tem casas mais antigas, tem casas que chegam a 450 anos. Em Cachoeira tem muito, Cachoeira em São Félix, em Salvador, no Recôncavo Baiano. E não é a religião tradicional iorubá, que também está se popularizando no Brasil. Ah, é? Agora, esse faísmo, né? Eu sou iniciado em Ifá, que é essa coisa da religião tradicional iorubá, que Ifá é um culto diferenciado também, mas Ifá é para todo mundo. Ifá é o Senhor da sabedoria, né? É o Senhor... os devotos de Orumilá, vamos dizer assim, a divindade Orumilá. E aí através dos oráculos, né? Porque Orumilá era o grande babalaô dos orixás. Aí a gente pode falar assim, o candomblé só joga búzios. Não. Aí nós temos o jogo de búzios, nós temos o jogo de obi, que é uma semente, que é um sacrifício que a gente faz e joga, que é nosso papo direto ali com a divindade, se ela aceitou ou não, se precisa ser feito mais alguma coisa. E nós temos o orobô, que é outra semente, porque não pode se jogar obi para Xangô, só pode se jogar orobô. Aí nós temos o Opelê Ifá, nós temos o Opó Ifá, nós temos o jogo de Iki, que risca Odus, que são os caminhos das pessoas. Aí Ifá traz toda essa gama de conhecimentos, que são anos de estudo. Assim, nós temos escritos de mais de 2.000 anos de Ifá, assim. Porque o nosso candomblé, queira ou não queira, ele ainda tem a influência portuguesa na louça. Nas vestes um pouco também? Total, o laço, imitando a sinhazinha, a saia rodada, a renda, né? Por quê? Porque o escravo via a sinhazinha e falava assim, o meu orixá tem que ser belo, então ele achava que aquela roupa, aquelas louças eram o melhor que ele podia dar para aquele orixá dele. E ficou, porque o candomblé é uma religião brasileira, né? Essa organização dentro de uma casa de candomblé. Eu fui para a África 2 vezes. E lá são aldeias, por exemplo, aldeia de Oxum, é Oxobô. Lá só se cultua Oxum. Todo mundo que mora em Oxobô, nessa cidade, é iniciado para essa divindade. Aqui no Brasil eu tenho Irê, eu tenho Savé, eu tenho Oxobô, eu só tenho Oió, eu tenho Queto. Cada casa é uma cidade. Que interessante. E como isso tudo foi organizado? Olha que louco. Porque vieram escravos de várias partes, né? Até uma maneira deles não se comunicarem, deles não conseguirem falar a mesma língua para não fazer motim. Mas aí eles conseguiram trazer os orixás dele. Aí eu vim de Exu, eu vim de Exu. Vamos juntar tudo aqui, vamos fazer o culto. E aí nasceu o candomblé brasileiro. Que lindo. A gente vê muito mais, com mais frequência, as vestes brancas. Sim. Você está vestindo uma roupa toda colorida e tal, tem algum significado especial? Não, é assim, é porque eu... porque eu te peguei desprevenida. Talvez, mas não. O branco pra gente, ele significa tanto paz quanto luto, né? O nosso luto é branco. Então, o branco no candomblé é muito usado mesmo, porque você não erra. Tem algumas celebrações e cerimônias que você só vai poder vestir branco, né? No Moro de Orixá, independente qual seja, você vai vestir branco.
Você vai fazer um bori, que é comida, sua cabeça é branco, né? A saída de Aú é branco. Então, o branco está muito, muito ligado à nossa religião, né? Às vezes você usa um coloridinho numa festa X ou Y, que aquela divindade nos permite usar um colorido. E aí a gente pode brincar um pouco mais, mas quando eu tô mais assim despojado, eu gosto de colocar esse amarelinho assim. É uma coisa meio africana. Sim, né? As cores remetem, é muito bonito. Eu gosto. E as... como que se Os chama? fios de conta, né? Uhum. Lequer. Eu tô aqui com... Esse aqui é de Uá, esse é de Oxóssi, Odé, esse aqui é de Obaluaê e esse é da minha mãe Oxum. Na cabeça é para proteger. Exato, o equeté, ou filá, que a gente chama, né? Que é, a gente sempre usa a cabeça coberta, né? Para proteger o nosso ori, e principalmente em cerimônias. E claro que é obrigação, a gente usa pano de cabeça, que é o turbante e tal. Mesmo o homem, ele usa só em obrigação, né? Quando ele tá lá com a axé na cabeça e tal. Claro, depois na sala, põe o filá, o equeté, porque também a gente tem esse conjunto de coisas, né, dentro do candomblé. Eu estava pensando quando eu estava estudando para dar esse curso, e aí eu sempre estudo, volto, tal, não sei o que, eu falo, e que religião no mundo tem tanta coisa, meu Deus? Assim, é verdade. Se a gente para e pensa assim, o candomblé tem uma percussão, tem música própria, com mais de 100 toques, eu posso te dizer, diferentes. Tem a música, o canto próprio, que são milhares. Tem a dança, a coreografia, que é própria, que são, milhares. Cada orixá tem mais de 20. Nossa. Nós temos a nossa própria culinária, nós temos o nosso próprio artesanato, nós temos a nossa própria vestimenta. Que religião no mundo tem isso tudo? Eu falo, gente, essas senhoras negras que vieram lá, elas eram ETs, elas não eram desse mundo. Que é uma inteligência. Sim. E você pensar que a grande maioria não tinha estudo, né? Eram Sim. pessoas que não tinham estudo, não tinham, né? Eram inteligentes por ser mesmo, eram geniais, né? Não só a questão de... eram geniais. Então isso é demais para mim, eu acho incrível. As pessoas deviam se interessar mais por entender, por conhecer, que benefícios que poderia trazer para a religião, para os praticantes, se fosse mais disseminada a liturgia do candomblé? Eu acho que é muito mais fácil a gente ver, por exemplo, um teatro, como a gente vê o folclore, né? Já entrou na escola como folclore, eu já vi sobre isso. Eu falei, gente, folclore, pelo amor de Deus, né? Não é folclore, pelo amor de Deus. Tipo índio, folclore, pelo amor de Deus. É uma falta de respeito com tudo, né? Me incomoda muito essa coisa de tipo... eu tô lá assistindo um balé, é muito bonito você ver uma mulher vestida de Oxum com a bebê e tal, não sei o que, a água e ela descendo, todo mundo acha lindo. Bravo, 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 mas não entende o que é aquilo. Não sabe que não é só isso. Tem toda uma parte de comunidade, enfim, de pedagogia, de estudo, de organização, enfim, tentar mudar a cabeça daquela pessoa que vem com um estereótipo ruim, uma pessoa que tem vício, uma pessoa que tem problema, enfim, milhares de coisas que a gente pode falar aqui. Mas é complicado, porque quando a gente tem aqui um negócio que chama Aualuku Axé, né? Vamos estudar o Axé, que é aberto ao público, super aberto, a gente faz todo terceiro sábado do mês. E você vê pouca gente, sabe? A gente tem isso aqui de graça para as pessoas virem, entenderem. Claro, a gente está engatinhando, mas a gente tem feito muitos projetos. Você vê o próprio CD, que está em todas as plataformas digitais.
tá no Spotify, tá no Deezer, tá no YouTube. E a gente dá isso para a comunidade de uma maneira assim, venha, está aberto para você ver como é, para você desmistificar o que é o candomblé de alguma forma, né? E preconceito, infelizmente, e a própria desunião, que também acontecem nas casas mesmo de candomblé, daquela história de, eu quero ser melhor, eu quero ser maior, eu quero ser, né, enfim, que a gente não tem aqui. Negócio, eu penso isso daqui um centro cultural amanhã. Uma coisa que tem aulas de canto, de dança, de percussão, de urubá, uma psicóloga, enfim, eu quero transformar isso aqui numa grande coisa para a sociedade, né? Não só um terreiro de candomblé, mas também algo que vai agregar de alguma forma a comunidade. Chega de intolerância religiosa! Chega de nosso aí da nossa sociedade igreja!